Então, para encerrar nossa programação de sábado, nós temos a palestra 2, Inovação em Educação e o caso da Khan Academy, que vai ser ministrada pelo professor Denis da Rocha Miguel, da Fundação Lehman. O professor é paulistano, licenciado em Matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo, pós-graduado em Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação pela PUC São Paulo, atuando nas redes públicas e privadas do ensino de São Paulo desde 1999. Formador de professor nos projetos de inovação nas escolas da Fundação Lehman e revisor técnico da Khan Academy em português desde 2013 para traduções dos vídeos e adaptações de conteúdos para a versão em português da plataforma. Por favor, professor. Boa tarde a todos. Bom, gente, para mim é uma grande honra poder estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho da Khan Academy, que é uma plataforma adaptativa de matemática que vem sendo utilizada aqui no Brasil aproximadamente por 3 milhões de alunos e no mundo inteiro já quase 50 milhões de alunos. E tem dado um resultado bem interessante, assim, principalmente no engajamento dos alunos, na vontade mesmo de ter contato com matemática. Bom, a Fundação Lehman é uma organização sem fins lucrativos, foi criada em 2002 pela família Lehman e ela tem, na verdade, uma missão de contribuir para a melhoria da educação pública brasileira. E, para isso, a gente faz projetos que têm um impacto em escala e também um foco total no aprendizado. Com isso, a gente espera trazer excelência com equidade para a educação pública brasileira. Na verdade, a gente acredita que todos os alunos brasileiros devem ter acesso a uma educação de qualidade, não apenas uma parcela desses meninos. Então, a gente pretende mesmo trazer essa melhoria na educação com esses projetos que são divididos em algumas áreas de atuação aqui. Bom, na Fundação nós trabalhamos com 4 áreas de atuação: inovação, gestão, políticas educacionais e talentos. E todas elas vão focar nessa missão que é a melhoria da educação pública brasileira. Na área de gestão, que é a segunda ali, nós vamos ajudar redes, escolas e salas de aula para que sejam capazes de promover o aprendizado efetivo dos alunos. Na verdade, melhorar a qualidade dessa aprendizagem cada vez mais. E nós temos alguns programas, que é o Gestão de Sala de Aula, que é um programa baseado no livro Aula Nota 10, do Doug Lemov, que reúne 49 técnicas didáticas de sala de aula bem interessantes, que ele compilou tudo nesse livro, baseado essa pesquisa que ele fez foi baseada nas avaliações externas americanas e reuniu então os professores que tinham os melhores desempenhos com as suas turmas. E é um livro bem interessante. Além dessas 49 técnicas, também tem 7 técnicas didáticas de leitura na sala de aula, mas isso para todas as disciplinas. Um curso de gestão de aprendizagem que é focado nos gestores, para também pensarem sempre em melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos da sua escola. E é muito interessante, esse curso ele é feito especificamente com gestores, tem um acompanhamento da Fundação também, com observação de sala de aula, devolutiva de planejamento, uma série de outras coisas bem interessantes para os gestores. E ainda o Remind, que é um aplicativo que visa facilitar a comunicação dos alunos da escola com a família dos alunos, e ele é bem novo ainda, mas ele já tem dado bastante sucesso também aqui. E além disso, Talentos da Educação, que a gente também apoia nessa área de gestão. Na área de políticas educacionais, nós temos uma plataforma chamada QEDU, que reúne os dados da Prova Brasil. Então lá nós temos condição de comparar municípios em nível Brasil, níveis estaduais, municipais, ou ainda pesquisar por escola. Então você coloca o nome da sua escola ou do seu município e você vai ter acesso ao IDL
os níveis de proficiência em matemática, em português, fluxo e uma série de outras informações, todas elas retiradas da Prova Brasil. Essa área, ela pretende facilitar as tomadas de decisões dos gestores baseados nesses dados. Então, todo planejamento da escola, estabelecimento de metas, ele vai ajudar nesse sentido. Além disso, o Lehman Center de Stanford é um centro de pesquisa na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que foi criado pensando em que pesquisadores brasileiros possam pesquisar a educação brasileira com todo o embasamento internacional, e esses pesquisadores, se eles forem aprovados nesses mestrados e doutorados lá, eles são então apoiados pela Fundação Lehman para concluir suas pesquisas e depois, futuramente, voltar para o Brasil para promover também a melhoria da educação pública brasileira. A área de talentos vai apoiar jovens que queiram estudar fora do Brasil, em universidades de ponta, que não tem condição. Então a gente tem o projeto Lehman Fellowship, que é institucional da Fundação, e a gente apoia também a Fundação Estudar Ciências Sem Fronteiras com a mesma ideia, de ajudar esses meninos, se forem aprovados em universidades de ponta, chegarem a concluir seus estudos fora do Brasil, e também pensando em ajudar a Fundação Lehman na sua missão. E a área de inovação, que é onde está o projeto Khan Academy e todos os outros programas de inovação nas escolas, ela vai focar em adoção de inovações educacionais que tenham alto impacto no Brasil. O projeto que é o nosso carro-chefe é o projeto Khan Academy, e ele, como falei, a Khan Academy é uma plataforma adaptativa de matemática que tem vídeos, exercícios, desafios e também uma cara de jogo. Não sei quantas pessoas conhecem a Khan aqui, só para eu ter uma ideia. Levantem a mão, por favor. Obrigado. Há bastante gente. Então, a Khan Academy, na verdade, ela vai trazer uma possibilidade diferente para uma aula de matemática, que a gente acredita que não é a salvação da educação matemática no Brasil, nem no mundo. A gente acredita que é uma ferramenta que vem a somar para o trabalho que já é feito pelo professor. Ela na verdade, vai possibilitar muitas estratégias diferentes, e principalmente por ser online, né? O aluno está muito familiarizado com essa linguagem, então os alunos mesmos se sentem muito estimulados e eles têm dado respostas assim bem interessantes para nós, principalmente em relação ao engajamento. O Gatópolis é um aplicativo para alfabetização, aplicado em tablets apenas, por enquanto, e ele é, na verdade, um aplicativo que vai trabalhar com crianças de 4 a 5 anos para ajudar os professores dessa fase a melhorarem o seu diagnóstico, auxiliarem o seu diagnóstico, né, para saber se a criança está silábica, pré-silábica, alfabética e assim por diante, de acordo com as fases de alfabetização. Então ele vai ser um instrumento também para ajudar os professores, os pedagogos especificamente, a trabalhar a alfabetização com as crianças. O Programa E, que é na verdade um site criado pela Fundação Lehman, que deu origem a um movimento, o Programa E, que na verdade reúne algumas plataformas para ensino de programação de computadores, e uma delas é a Khan Academy também. Então, no Programa E, a gente tem acesso a Scratch, que vocês devem conhecer, Code.org, Codecademy, Khan Academy. Lá, entre outros parceiros, tá? Lá os alunos eles podem realizar o início da programação de computadores, construindo quadrados, círculos e fazendo atividades em geral, que vão permitir esse aluno ter o primeiro contato com programação. E isso vai ser uma coisa muito importante na vida dele, porque são as habilidades aí que o nosso mundo atual requer. Tem uma frase interessante que a gente conheceu um tempo atrás, que veio lá da Khan Academy mesmo, que Salman Khan fala que 60% das profissões que vão ser criadas, 60% de todas as profissões daqui a 10 anos ainda não foram criadas. Então, boa parte delas vai envolver programação de computadores. Então, matemática e programação são conteúdos assim extremamente importantes para os alunos de hoje em dia. E o Started, na verdade, é um programa também da Fundação que vai ajudar empreendedores que tenham ideias bacanas para a educação
Então a gente faz meio que um concurso com esses, tem uma inscrição, um edital, tudo certinho, e eles vão então apresentar essas propostas que eles têm de empreendedorismo na área da educação, e os 10 melhores são apoiados pela Fundação Lehman, recebem um valor e uma consultoria específica para daí colocar em prática esses projetos e conseguir criar mercado com eles. E que inovação é essa que a gente acredita? Na verdade, quando a gente fala em inovação, vou passar até completar, por favor. Quando a gente fala em inovação, muita gente pode pensar que apenas é a utilização do computador na sala de aula, ou tablet. E aí fica como uma questão para vocês refletirem, né? Uma sala de aula que tenha computador ou tablet, ela vai garantir que nós tenhamos inovação na educação nessa sala? Na verdade, a gente acredita que não, tá? Porque aqui, qual dessas 4 imagens vocês acham que é a mais inovadora aí? O que está acontecendo de mais inovador aí? A primeira à esquerda ali no canto superior, as crianças estão deitadas no chão, o outro está num puff ali, com tablets. Na segunda imagem, o professor está com seu tablet, os alunos estão todos enfileirados ali com os tablets também. Na terceira imagem, à esquerda embaixo, nós temos uma aluna na lousa, com uma lousa digital, então a professora está observando ali o que a aluna está fazendo. E por último aqui uma sala com os alunos com notebooks, realizando atividades praticamente iguais ali, né? Dá para ver pela imagem. Então, na verdade, a gente acredita que nenhum desses cenários, por si só, vai garantir que tenhamos uma inovação eficiente na sala de aula. Essa aqui é a mensagem principal que a gente quer deixar aqui desse slide especificamente. Há casos que a gente já ouviu falar de uma determinada professora de português, ela levou os alunos à informática para digitar um texto. Então, do ponto de vista do uso da tecnologia, ela está usando o computador, de fato. Mas a efetividade da aprendizagem, a gente não tem certeza se isso é a melhor maneira para trabalhar a tecnologia com língua portuguesa. Também mais uma reflexão aí para vocês poderem pensar futuramente. Tá? Mas a ideia central é que o computador por si só não vai garantir que nós tenhamos inovação e tecnologia usada da melhor maneira. Tá? Por favor, próximo. Bom, na verdade, nós pensamos bastante sobre isso durante algum tempo, a nossa equipe lá interna da Fundação Lehman, os consultores que trabalham lá, que a inovação, na verdade, ela não basta ser uma inovação tecnológica, né? Ela tem que ser uma inovação pedagógica. Então, a gente pode usar tablet, computador, outros recursos, plataformas adaptativas, mas o computador por si só não vai garantir. Então, o que vai contar bastante é a percepção do professor com o seu planejamento, com a sua estratégia, isso sim que vai trazer a melhoria na qualidade dessa aprendizagem. Então, a inovação não é sinônimo de tecnologia e nem sempre uma inovação nem sempre uma invenção resulta numa inovação. A inovação não é novidade, porque a gente já tem casos aí do Scratch, por exemplo. Ele foi criado uma linguagem Logo muito tempo atrás pelo Papert, que foi o pai da programação para crianças. Depois um aluno de doutorado do Papert acabou criando o Scratch, que é uma linguagem de programação por blocos, que é muito mais lúdica do que você ter que escrever a sintaxe mesmo de comandos ali para programar. Então, é já uma coisa desde a década de 80 aí que vem vindo, né? Então, a gente acredita que não é uma novidade, isso é uma coisa que já muita gente tem feito por aí. E ela tem que ser disruptiva, completamente disruptiva, porque aí a gente consegue quebrar esses paradigmas que muitas vezes nos pegam ali na sala de aula. Quando eu utilizo a Khan Academy na minha aula, se o meu coordenador passar na porta, ele vai achar que eu não estou dando aula, se ele não souber exatamente o meu planejamento. Porque os alunos ficam em pé, outro quer sentar no chão, outro, sabe, fica uma sala desconstruída completamente. Então, eu sempre fui acostumado a fileira alinhada, concentração. Então, com o tempo também eu fui tendo que rever algumas questões minhas
para poder chegar até a utilização de uma plataforma como essa na sala de aula. E pensando sempre em criar situações diferenciadas, né? Então, ela tem que ser incremental também. Além disso, não é restrita à universidade ou laboratórios. Qualquer pessoa pode pensar numa estratégia diferente, com ou sem computador, e isso já vai possivelmente ser um motivo ali de engajar melhor esses alunos, despertar a vontade de aprender matemática de uma forma diferente. Isso assim, né? Estamos falando mais de matemática, mas pode ser aplicado em qualquer área. E além disso, está cada vez mais multidisciplinar. Então a gente pode trabalhar numa aula de matemática utilizando programação. Há casos da utilização da Khan Academy, que uma professora de artes acabou se engajando também. Então, enquanto os alunos fizeram lá a aula na Khan Academy várias semanas, em uma das aulas de artes, ela utilizou para decorar a sala de informática com os avatares que a Khan tem. Então é bem bacana, a gente vai mostrar um pouquinho daqui a pouco. Bom, e o Saviani, ele fala que inovação pode ser entendida como colocar a experiência educacional a serviço de novas finalidades, que em outras palavras seria a busca de respostas aos desafios presentes a partir da análise e reflexão sobre os contextos. Então, é essa inovação que a gente acredita que vai ser efetiva para contribuir com essa aprendizagem que a gente espera que seja 100% de aproveitamento em tudo que os alunos fizerem. E além disso, né, as tecnologias educacionais, como são chamadas aí, devem permitir então que os alunos desenvolvam autonomia, a personalização do ensino, a compreensão de pertencer a um mundo em constante inovação. Isso eles mesmos estão mais familiarizados do que a gente, principalmente com a tecnologia. A gente tem uns relatos bem interessantes de os professores às vezes ficaram um pouco receosos em utilizar a plataforma, e aí o professor não sabia fazer um determinado comando lá, e a gente estimulou sempre os professores a contarem com a ajuda dos alunos, né? Uma das nossas coordenadoras fala que ela descobre a idade da pessoa quando vê a pessoa digitando no celular, né? Eu, por exemplo, tento digitar rápido, mas muitas vezes eu tenho que parar ali para... E se você vê uma criança fazendo isso, é uma coisa impressionante, né? Não dá para você imaginar como uma criança pequena, às vezes, ela tem uma facilidade tão grande com o aparelho celular, o tablet, ou mesmo o computador. Até em relação a isso, eu tenho uma filha de 8 anos, e quando eu comprei o meu primeiro tablet, e eu fiquei mexendo um pouquinho lá com ela no sábado e no domingo, na segunda-feira eu já estava com e-mail ali e tudo, e ela foi para a escola, eu fui trabalhar, e no fim da tarde, quando ela voltou, eu estava ali no iPad digitando, respondendo o e-mail, e ela veio e falou: papai, você sabia que se você fizer assim na tela, ela fecha? Então, se você colocar os dedos e colocar todos para o meio, ela vai fechar o aplicativo que estiver aberto. E eu, sempre que eu ia fazer isso, eu pegava, apertava o botão, fechava o aplicativo, abria outro, apertava o botão. E aí eu fiquei chocado, porque nessa época ela tinha 5 anos, faz uns 3 anos atrás, por aí. E aí eu falei: Mariana, o que você anda fazendo na escola, né? Que história é essa? Onde você aprendeu isso? E ela, discutindo com a amiga na hora do intervalo, comentou que tinha comprado um iPad, o pai da amiga também tinha, e eles discutiram. E ela falou: é gesto multitarefa, papai. Então, é muito impressionante, sabe? Aí eu fui lá nas configurações, os ajustes do iPad, e eu verifiquei que tem lá um comando que estava habilitado: gesto multitarefa, junte todos os dedos ao centro da tela, que a tela vai fechar. Então, uma criança pode ensinar bastante a gente sobre várias questões, em relação à tecnologia principalmente. Bom, as tecnologias educacionais devem também permitir aos professores que planejem suas aulas considerando as diferenças de cada aluno. Isso é um ponto que é muito interessante, e nós, como professores de matemática, fazemos sempre, ou geralmente, né, no início do nosso curso, quando a gente pega uma turma nova, a gente faz aquela avaliação diagnóstica, né? Uma sondagem, por exemplo, e isso é uma coisa que chama bastante atenção, porque o professor geralmente quase não tem trabalho para fazer em casa, né? Então a gente pega e prepara uma prova em 1 hora, aí você aplica essa prova em mais 1 hora, aí você corrige mais 1 hora. Dá para corrigir 30 provas? Talvez não, né? Eu não consigo. 1 hora para corrigir, mais 1 hora para fazer um relatório individual por aluno. Mas isso pensando que nós estamos pegando ali mais ou menos umas 10 ou 15 habilidades para treinar, para testar, né? Depois que você corrigiu tudo isso, você tem
em relação a essas 15 habilidades, um panorama da sua sala, né? Vocês fazem isso também, né? Sondagem, avaliação diagnóstica, geralmente no começo do curso, né? E a tecnologia, ela vem justamente para ajudar o professor a ter esse trabalho diminuído. Então, com uma plataforma adaptativa como a Khan Academy, por exemplo, a partir das primeiras interações que o aluno tem com ela, todo o progresso dele vai ficar registrado ali. E o professor tem acesso a tudo. A gente vai tentar mostrar um pouquinho aqui, infelizmente o nosso modem deu uma falhadinha aqui, eu testei ontem, mas tudo bem. A internet sabe como é, né? Às vezes você vai usar, ela cai. Mas tem um plano B aqui que a gente já vai fazer daqui a pouco, tá? Mas a ideia então é que a tecnologia venha para ajudar o trabalho do professor nessa questão de avaliar mesmo o que o aluno está fazendo, porque nem sempre a gente consegue corrigir o caderno em todas as aulas. A prova, geralmente a gente dá uma a cada 2 semanas ou uma a cada mês. Então você fica às vezes com algum período aí que perdeu algum pedacinho ali, o aluno não conseguiu aprender direito, você vai ver 3 semanas depois, você tem que parar e pensar numa outra estratégia para esse aluno, tá? Então, com uma ferramenta tecnológica, a gente acredita muito que ela vai ajudar os professores a fazerem os planejamentos, pensando cada vez mais nas especificidades, nas necessidades de cada um dos alunos, tá? E além disso, né, ela deve propor atividades de acordo com o nível de dificuldade de cada aluno. Por quê? Todas as turmas que eu dei aula, eu tinha alunos que, na primeira explicação da definição ali, já entendiam o conteúdo, já conseguiam seguir fazendo os exercícios, e eu tinha alunos que depois do primeiro, segundo, terceiro exemplo, ainda apresentavam dificuldade. E muitas vezes, mas muitas mesmo, tá? Eu precisava segurar aquele aluno que estava mais avançado, porque ele já conseguiu cumprir ali os objetivos para ele daquela aula, e eu precisava às vezes puxar quem estava atrasado. Então, por que isso? Porque todo mundo enfileirado, aprendendo a mesma coisa no mesmo momento, né? Até tem uma questão curiosa em relação a isso também para uma futura reflexão. Um aluno me falou outro dia, do 9º ano. Eu cheguei já meio pilhado ali, com várias coisas para resolver, e eu tinha que dar vista no caderno ainda, alguma coisa assim. E aí o aluno falou, Denis, dá 5 minutinhos aqui só para a gente organizar. Eu falei, não posso, eu tenho que correr, eu tenho conteúdo e tal. Ele falou, não, Denis, mas sabe o que é? Porque a cada 50 minutos vem um cara aqui e enche 2, 3 lousas, entendeu? Eu já nem sei mais o que fazer, porque eles acham que é um massacre mesmo. E querendo ou não, eu não sei o que vocês acham, mas eu acredito que o aluno ali sentado, ele fica como um receptor total. Você vai lá e conteúdo, informação. E, ao mesmo tempo, é muito difícil que todos consigam atingir esse objetivo, né? Vocês devem ter experiências aí também para contar, mas pelo que a gente tem visto, é que numa aula, quando a gente pensa num objetivo ali, uma parte dos alunos conseguiu atingir esse objetivo numa boa, e seguiu bem, avançou, e uma parte vai ter dúvida, é natural, né? Então, isso mesmo para a gente é o que é a grande jogada, o porquê da tecnologia, tá? Então, ainda você pode avaliar a sua turma de forma personalizada. Parece que é até um choque quando você lê essa frase, né? Avaliação de forma personalizada seria o quê? Você avaliar cada aluno individualmente? É mais ou menos isso. Na verdade, é você entender o que esse aluno precisa ali, tá? O que ele atingiu dos objetivos e o que ele não atingiu, você vai criar novas estratégias e pensar numa intervenção para ele, tá? Pode passar, por favor. E esse é o Salman Khan, né? O Salman Khan, ele é americano e ele criou a Khan Academy em 2006. Ele criou de uma forma bem despretensiosa. Ele ia se casar pouco antes dessa época e ele recebeu a família da sua prima Nádia na casa dele, né? Então, em meio à correria do casamento, ele descobriu que a Nádia, que é a sua prima, de 9 anos na época, ela estava tendo dificuldade em matemática. E aí, ele, como professor de matemática, ele fez matemática e ciência da computação e economia no MIT, que é o Instituto Tecnológico de Massachusetts, e ele fez ao mesmo tempo essas 3 faculdades,
3 graduações. E ele foi o primeiro aluno, né? E ele recebeu o diploma das mãos do Bill Clinton, que era o presidente americano à época. Ele foi um aluno muito brilhante. E aí, ele trabalhava na Bolsa de Valores, com análise de risco, investimento, essa coisa toda. E até que ele teve contato com a educação pela primeira vez através da sua prima, né? Então ele começou a dar algumas aulinhas particulares ali para ela, especialmente sobre o sistema métrico, né? Conversão de unidades do sistema métrico. E ela estava com bastante dúvida. Ela tinha sido indicada, inclusive, para a turma de reforço da escola, motivo pelo qual fez ela ficar muito desestimulada, né? Porque foi para a turma de reforço, ela já se sentiu inferior, e ele conta no livro que ela estava muito fragilizada mesmo em relação a isso. O livro dele é o livro Mundo, uma Escola, que está ali no cantinho, é a Educação Reinventada, foi lançado aqui no Brasil no começo de 2013, quando ele esteve aqui no Brasil. E aí, então, ele acabou ajudando ali a prima, passou a semana do casamento, ela até que entendeu algumas explicações ali, melhorou, tirou algumas dúvidas, mas na verdade ela tinha dúvidas um pouco mais sérias aí. E ela voltou para a cidade dela, que era mais ou menos 1000 quilômetros de distância da casa dele, não dava para ir todo dia ou todo final de semana para fazer uma aula particular. E ele começou a sentir então a responsabilidade de começar a ajudá-la pelo Skype, por telefone, e começou a fazer esse trabalho. Só que ele trabalhava durante o dia, chegava em casa à noite e ainda tinha que fazer um Skype lá, pelo menos 2, 3 vezes por semana, para tentar auxiliar a Nádia. Até que ele começou a ficar, né, um pouco chateado com essa história toda, porque ele precisava ali toda semana estar em contato com ela e tudo, e ela estava gostando, que eram aulas mesmo, né, explicações, tirando dúvida e tudo, até que ele comentou isso com um amigo dele, e o amigo dele falou: mas por que você não grava um vídeo com as explicações que você quer passar para ela nessa semana? Você manda para ela no começo da semana, quando for na quinta ou na sexta-feira, você entra no Skype e tira as dúvidas dela. Porque, claro, ela vai tentar fazer algumas coisas, vai ter dúvida, e ela vai te falar, e você tem uma produtividade na aula muito melhor. E ele gostou da ideia. Aí ele fez os primeiros vídeos, mandou para ela numa terça-feira, falou: na quinta noite nós vamos entrar no Skype e eu vou tirar essas dúvidas, né? Aí tudo bem, ela pegou o computador, assistiu lá os vídeos, e quando foi na quinta noite ele entrou com ela lá, no Skype. E aí a primeira pergunta, né, que ele fez, falou: e aí, o que você achou dos vídeos? Ah, eu gostei, assisti mais de uma vez e tudo, mas como foi? Ficou com dúvida em quê então? Não tenho dúvida nenhuma. Ele falou: nossa, não dúvida nenhuma, né? Aquela outra explicação que eu te dei, que tinha que fazer tal coisa, não sei. Ela falou: não, isso eu já sei, que tem que fazer isso, tal. Explicou para ele, falou: então tá bom. Vou fazer mais vídeos, semana que vem eu te mando. E ela falou para ele, de uma forma completamente inocente, né, que ela tinha preferido a aula do vídeo do que a aula presencial. E isso chamou bastante a atenção dele. Ele perguntou por quê, né? Ela falou: pelo simples motivo de que eu posso parar o vídeo e beber água, ir no banheiro, voltar, assistir de novo, retomar esse conteúdo, assistir amanhã. Se eu tiver dúvida na escola, eu chego em casa e assisto de novo. Então, só por esse simples fato de ter uma praticidade para ter acesso a esse conteúdo, para ela já foi melhor. E aí, despertou no Khan uma vontade de querer ajudar outras pessoas. Daí que surge a ideia central da Khan Academy. Tá? Hoje em dia, a Khan Academy já tem no seu canal do YouTube mais de 607 milhões de aulas assistidas. A plataforma é aberta, gratuita e acessível para todos, né? Nunca ninguém vai cobrar $1, R$1 para ter acesso a isso. E atualmente nós temos já mais de 45 milhões de alunos cadastrados em todos os idiomas, tá? Porque o idioma da plataforma original é inglês e nós já temos então em português, espanhol, francês, indiano, russo e outros idiomas aí que ainda estão em processo de tradução, tá? Bom, no livro Mundo, uma Escola, o Salman Khan, ele acredita, o tempo passa rápido, né? Ainda mais com nervosismo. O Salman Khan, ele fala bastante no livro, né, que a matemática, ela é uma matéria muito importante para a formação de um indivíduo. E eu cheguei até, alguns professores, me perdoem se tiver professores de outras áreas aqui, mas eu cheguei até a brincar já em sala dos professores com os amigos e tudo, que a matemática é uma matéria muito importante.
Não é igual português, geografia, história, essas outras. Mas é uma piada, é claro. Bom, o que acontece? O Kahn acredita que a matemática ela é uma matéria muito importante e que a aprendizagem dela ela tem que estar baseada em alguns princípios. Porque senão o aluno pode aprender uma coisa hoje, daqui a um mês ele já não lembra mais. Um dos princípios que ele acredita bastante é a aprendizagem para o domínio. Que, na verdade, o aluno deve ter contato com o conteúdo, com uma determinada habilidade, algumas vezes ao longo da sua aprendizagem, não tudo no mesmo dia, porque daí ele consegue verificando se de fato aquilo ele está aprendendo para o domínio mesmo aquele conteúdo. Então eu uma vez tirei 9 numa prova de matemática, lá, equação do segundo grau, e eu era um aluno um pouco interessado, vamos dizer assim. Tá, né? E a minha professora fez uma revisão lá, um dia antes, era uma quinta-feira, ela resolveu umas 10 lá na lousa. Em 2 aulas, ela resolveu umas 10 equações de segundo grau. E, legal. Aí eu não estava muito a par da matéria, mas eu já entendi ali, eu tinha uma certa facilidade para pegar a explicação. E no dia seguinte, sexta-feira, cheguei lá, fiz a prova e acertei 9 questões das 10. Só que eu não tinha certeza se estava certo, mas fui para casa, na segunda-feira eu voltei. Minha professora chega com a prova, tirou 9, parabéns, tal. Eu já não lembrava nem o nome dela. E quem dirá o b ao quadrado menos 4 antes de Cristo. Não lembrava, de verdade. Eu tirei 9 na prova 3 dias antes, depois eu já não lembrava não. Porque eu aprendi só naquela hora. E a ideia aqui, da plataforma especificamente, é que a gente tenha contato com o conteúdo ao longo do tempo. Pode passar um mês, uma semana, um ano, ela vai acabar te cobrando outros assuntos aí em relação à matemática, tá? E ele acredita que a aprendizagem muitas vezes fica como um queijo suíço, O queijo suíço, com todos os seus buraquinhos ali. E no livro ele faz uma analogia interessante, Um aluno tira às vezes 8 na prova, a mãe dá R$10, Não sei como que é na escola de vocês, mas tinha escolas que eu trabalhei que era assim. O aluno, nossa, tirei 8, hoje eu ganho R$10. E na verdade, a aprendizagem em si, ela acaba ficando algum buraquinho ali em números negativos, possivelmente em polinômios não vai estourar tanto, vai chegar em álgebra, vai começar a dar mais trabalho, quando chegar no ensino médio em funções, outros conteúdos, vai ter um problema mais grave. Então o aluno que tirou 8 na prova, mas ainda estava com alguma defasagem ali, o Kahn faz uma associação assim, ele tirou 8, legal, foi bem, só que ainda faltou 20%. Então, para ele completar esses 20%, ele precisa revisitar esse conteúdo. E ele faz uma analogia interessante. Você iria construir, por exemplo, uma casa, a sua casa, sobre um alicerce só com 80% pronto? Não sei, eu não. Você faria uma viagem longa com um carro com apenas 3 rodas? Então, é uma analogia para se parar e pensar de que o aluno ele tem, na verdade, direito de aprender 100% daquele conteúdo. Tá? E a proposta da Khan Academy em si é que os alunos cheguem até a habilidade dominada, que é ele passar por esse conteúdo em vários momentos diferentes. Especificamente, quando ele completa uma sequência de exercícios, nós temos 16 horas para esse exercício ser liberado para ele novamente. Então, o exercício vai cair numa atividade chamada desafio, é o desafio de domínio. Tá? Mas é isso. Então, a abordagem generalizada dos conteúdos é o que geralmente a aula expositiva traz, todo mundo ao mesmo tempo aprendendo a mesma matéria. As avaliações formais são periódicas, então todo mês tem uma avaliação lá, e não é uma coisa diária. E a gente tem muitos casos de recuperação. Então, passou aquele bimestre, alguns alunos ali vão ter uma aula a mais de recuperação, um plantão de dúvidas, ou uma nova avaliação. E é isso mais ou menos o que a gente faz, o que eu fiz durante muito tempo aí na sala de aula. Pode passar, por favor. E aí vem uma questão importante, que é o porquê, então, a Fundação Lehman optou por trazer para o Brasil, para traduzir para o Brasil, para português, uma plataforma de matemática. Primeiro porque a Fundação Lehman, ela acredita bastante que a educação brasileira, a educação matemática brasileira,
precisa ser melhorado, né? Os alunos precisam aprender mais. E isso é comprovado pelos dados da Prova Brasil de 2013. Então, somente 35% dos alunos do quinto ano, que concluíram o quinto ano em 2013, somente 35% aprendeu o adequado em resolução de problemas, de acordo com a Prova Brasil. Tá? Isso quer dizer, isso da rede pública de ensino, tá? Escolas estaduais e municipais apenas. Isso quer dizer que 65% desses alunos não conseguiu aprender o adequado em resolução de problemas. Então, eles vão entrar no sexto ano já, 65% deles com uma defasagem já em resolução de problemas. Quando a gente chega no nono ano, esse número é muito mais gritante. Somente 11%, um nono, aprendeu o adequado em resolução de problemas. Ou seja, um aluno aprendeu e 8 não aprenderam. Então, para nós, esses números, eles são muito preocupantes, né? E a gente acredita bastante que essa plataforma possa ser uma ferramenta a mais aí para o trabalho do professor, especificamente em sala de aula. E não só os professores especialistas, porque a plataforma pode ser usada a partir da fase de alfabetização. A criança estando alfabetizada, ela já vai ter atividades de contagem, sequências numéricas, reconhecimento de números, e atividades básicas mesmo, que se ensina no primeiro ano, ela já tem. Conte, por exemplo, 4 cavalinhos na caixinha, quantas imagens tem na figura. É um conteúdo bem lúdico, assim, bem interessante. Tudo bem? Pode passar, por favor. Bom, falando um pouquinho da plataforma adaptativa, aqui a gente tem 2 imagens, né? Que são 2 alunos, na verdade, que é a Lauren e o William. Eles têm aqui, para trabalhar os mesmos conteúdos, né? Os mesmos tópicos ali, eles têm o percurso registrado em azul. Está dando para ver aí, né, pessoal? É o percurso de cada um deles, tá? Percebam que nas áreas que estão ali com as cores representadas, eles fizeram percursos completamente diferentes, tá? Enquanto ele foi primeiro aqui para a esquerda, subiu aqui, foi para a esquerda, depois voltou, depois subiu. Ela não, ela subiu e já foi direto para a direita, tá? Então, na verdade, essa imagem só mostra para a gente que os alunos, eles aprendem de formas diferentes, tá? Em momentos diferentes também. O tempo deles não é o mesmo de um aluno e de outro. Vocês devem ter vivenciado já bastante isso, quem está diretamente na sala de aula. Então, a plataforma adaptativa permite justamente isso, que os alunos trabalhem os mesmos tópicos, mas primeiro ponto importante aqui, cada um no seu próprio ritmo. Um aluno às vezes demora mais para fazer uma determinada habilidade, para fazer um exercício, enquanto o outro já tem mais facilidade e pode avançar mais. Então, aquela história que eu falei de segurar quem está avançado e puxar quem está atrasado, com uma plataforma adaptativa você tem a possibilidade de não fazer isso. Porque aquele aluno que está um pouco mais avançado, por que não ele continuar avançando, né? Então, você fez lá, de repente, uns conteúdos sobre frações, operações e tudo, até chegar na conversão de frações para decimais e vice-versa. Um determinado aluno que já dominou esses conteúdos, por que não já liberar para ele relacionar com porcentagem? Né? Então é uma possibilidade bem legal para que o aluno não fique ali esperando apenas a orientação do professor e muitas vezes perdendo o tempo. Tá? Então a gente acredita nisso, que o aluno pode sim ter percursos diferentes e conseguir atingir os mesmos objetivos. Mas claro, cada um no seu próprio ritmo. Essa que é a ideia. Nós vamos agora, rapidamente antes de encerrar, só assistir um videozinho bem rápido de um caso de uso da Khan na sala de aula, tá? Professora Isabel aqui, que é lá do município de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, dá um depoimento bonito aí pra gente.
Secretaria Municipal de Educação convidou os professores da rede para conhecer a Fundação Lehman, que eles teriam um projeto para mostrar para a gente. Esse projeto seria o projeto Khan Academy. A princípio, o que eu achei mais interessante na plataforma foi isso: recuperar os meus alunos com mais dificuldade e deixar eles na média da turma, sem precisar deixar os meus alunos que já estavam bem estacionados. Nós íamos entrar de férias, as nossas férias foram antecipadas, aí eu entrei no Facebook e comecei a procurar as crianças na rede social, e conforme eu ia encontrando, eu ia passando o login e a senha pedindo para acessar a plataforma. E aí começou a deslanchar. Nas férias, a professora ficou passando um e-mail e a senha para algumas pessoas. Aí quando voltou das férias, aí ela ficou chamando por ordem alfabética. Aí eu peguei meu login e minha senha, aí bem quando eu cheguei em casa, eu fiquei fazendo, aí ganhando ponto. Quando nós voltamos das férias, nós não tínhamos a internet estabelecida ainda. Eu deixei para que eles decidissem qual seria a melhor forma. Eu pensei na ideia deles levarem para casa as coleguinhas que não tinham computador. Mas, para minha surpresa, no dia que eu cheguei com essa ideia, um dos meus alunos já estava fazendo isso, que é o Guilherme Rasquinho. Tipo, todo mundo tem direito a mexer no Khan. Aí eu falei, se ele não tem um computador, deixa ele vir aqui em casa, acha comigo. Inclusive, essa, para mim, é uma das maiores conquistas, porque eu vejo que eles se ajudam o tempo todo. Depois do Khan, o tempo todo eles estão preocupados em ajudar uns aos outros. Isso no começo do ano não tinha, não existia. O meu amigo Gustavo Jesus, acho que ele estava com 9.000 pontos. Aí depois que ele foi lá em casa, eu fiquei ajudando ele. Agora ele está com 29 lá. Agora, desde o começo da segunda quinzena de setembro, nós temos a internet estabelecida. Como você pode ver, nós temos uma sala com uma quantidade suficiente de computadores funcionando para todas as crianças. Então, todas as quintas-feiras nós viemos para cá, ficamos aqui 2 horas. Todo mundo acessando a plataforma. Eu consegui praticar uma coisa muito difícil. Fração, achar um na reta numérica que tem tipo 1 oitavo, 2 oitavos. Eu consegui achar um em todas as retas numéricas. A metade, a fração equivalente de uma fração. Eu consigo fazer várias coisas agora. Na minha sala, eu tenho percebido que o progresso foi de mais de 70%. Às vezes eu não era tão chegada na matemática. Tipo, quando eu fiquei sabendo que na casa, virtualmente, eu vim tipo assim, eu já pratico matemática na escola, porque eu vou querer praticar na minha casa. Mas a cultura foi passando, o mundo foi se animando, aí eu entrei no campo e aí eu vi que era legal. Os pais foram grandes parceiros, porque mesmo que indiretamente, eles me auxiliaram muito. Para mim é maravilhoso, porque se antes eu tinha uma preocupação dela o tempo todo no computador, né, ao invés de estar gastando energia com outros tipos de atividade, hoje eu sei que durante um tempo ela vai estar exercitando a mente com coisas úteis, produtivas, que vai garantir um futuro brilhante para ela. A utilização da Khan Academy, ela não te limita, porque você tem condição ou não. Então ela não tem fronteiras. Tanto quem está aqui quanto está lá está aprendendo a mesma coisa, de repente no mesmo nível. E daqui eu quero que eles saiam para mudar a realidade da vida deles, da família deles, enfim. Os meus alunos que tinham mais dificuldade, tiravam nota 2, 1,5, já estão tirando a média, 5, 6. E eu acredito que até o final do ano eu vou conseguir tirar uns 8, 9, quem sabe. Eu vou continuar fazendo campo, tipo, se eu tiver com dificuldade no campo ou na faculdade, eu posso até ver se no campo tem essas coisas. Eu estou muito realizada, estou muito feliz. Eu acho que eu nunca mais vou esquecer essa coisa.
aí são os parceiros que apoiam a Fundação Lema nesse programa. O caso da professora Isabel é bem curioso, porque na escola dela não tinha internet no projeto, e acabou que ela, antes mesmo da internet ser instalada, ela já tinha o cadastro dos alunos, e ela conseguiu então, através do Facebook, nas férias, localizar alguns alunos, pedir para eles irem acessando, e ela já foi conseguindo fazer recomendações e tudo. A gente não tem mais tempo para falar muito sobre a CAN e tudo, algumas pessoas participaram do mini curso que a gente fez aqui, mas fica um convite para vocês acessarem pt.canacademy.org e realizarem um cadastro para conhecer, tá? Todo mundo que entra lá pode ser aluno, pode ser professor, tem tutoriais específicos lá que dá para aprender com a turma, como criar aluno, e a gente tem também através do site da Fundação Lema outras informações. A última coisa que eu quero mostrar nesses últimos